Olá, de acordo com a Secretaria Municipal de Gestão, o quadro de servidores públicos na cidade de São Paulo ultrapassa 130 mil pessoas. Este número, que parece alto, pode ser questionado se pensarmos na população da cidade de São Paulo, que chega a 11 milhões e meio. E os servidores públicos estão em todos os setores da administração. Quer saber mais sobre o tema? Então fique por aqui, está começando o Sala de Visitas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, convidamos um especialista para discutir um tema importante para a nossa cidade. Eu sou a Elis Marina e hoje vamos entender um pouco melhor sobre o funcionalismo público. Sem dúvida, um segmento da administração da cidade fundamental para a entrega de alguns serviços primordiais. Estamos falando de educação, saúde, segurança pública. Bom, para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o vereador Jason Silva, do PT. Olá, vereador, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Olá, Elis, eu que agradeço muito a Rede Câmara. É extremamente importante a gente ter esse espaço de debate para trocar uma ideia, falar sobre o que está acontecendo na nossa cidade e mostrar para o povo o trabalho que o parlamentar faz aqui todos os dias. Tá certo, e nós vamos compor esta conversa com este outro convidado, João Gabriel Bonavita. Ele é presidente do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Um prazer também te receber aqui hoje nessa sala de visitas. Obrigado, Elis, o prazer é todo meu. É uma experiência extraordinária poder estar aqui dialogando com os ouvintes, com os telespectadores da Rede Câmara. Espero que a gente possa fazer um bom debate hoje. Sem dúvida, nós lembramos que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, no 2.4 da Multiprogramação da TV Cultura, no portal da Câmara e também está disponível em nosso canal do YouTube e redes sociais no @Câmara São Paulo. E você que nos assiste é o nosso convidado de honra para essa conversa. E para começar, então, nós vamos falar com o vereador que propôs este tema aqui pra gente. É um destaque do seu mandato, vereador Jason. Oi, Elis, você sabe que assim, eu falo, o João aqui é um grande companheiro de luta, né? Queria parabenizar ele e toda a diretoria do Sindicep pelo trabalho fantástico que fazem na cidade de São Paulo em defesa do funcionalismo público. Foi uma das bandeiras de campanha que a gente levantou e eu confesso para você, Elis, eu tenho uma questão doméstica também. Eu sou casado com uma servidora pública, então se eu não falo de serviço público também, eu ia apanhar quando chegasse em casa, né? Então acho que é um tema assim, e eu vejo de perto, né? Brincadeira à parte, eu vejo de perto, né, o trabalho dela, né, os desafios que é estar numa escola pública, ela que é professora da rede municipal, né? Então, ou seja, é uma coisa que para mim faz muito sentido, né? Não só da minha vida pessoal, mas de enxergar a importância do funcionalismo público. Então, acho que é de uma trajetória. Eu que sou da periferia de São Paulo, do Grajaú, a gente precisa do serviço público todos os dias, todas as horas. Então, eu acho que é fundamental a gente defender o serviço público. Eu ainda casei com uma servidora, então, serviço público é quase 24 horas por dia de tema. Pois é, e o Sindicep, né, o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, ele já existe, acho que desde 87, não é isso, João? É isso, Elis. O Sindicep, ele foi fundado na clandestinidade, né, no período pré-Constituição, 4 de julho de 1987. E ele foi fruto de um processo de grandes lutas que o funcionalismo teve, né? Especialmente a grande greve, né? A maior greve da história, durante o governo Jânio Quadros, que aconteceu no começo daquele ano. E ali, no meio do ano, ali, 87, a gente tem a consagração e a fundação do sindicato que une as associações, que é o Sindicep. E está entre as pautas de vocês condições de trabalho, valorização do servidor, tudo isso que envolve o funcionalismo público. Eu queria que você contasse assim pra gente, assim, de cara, né? Quais são as principais frentes no momento do sindicato? Olha, a nossa luta, né, em defesa do serviço público, ela tem movido assim, a nossa vida cotidiana, não só da direção do sindicato, Jason, mas de todas as lideranças, né? O governo Ricardo Nunes tem sido um governo que tem feito ataques, né, constantes ao funcionalismo público, não só, né, na pauta de direitos, mas principalmente, né, no processo de desmonte e entrega para a iniciativa privada. A gente está enfrentando isso em todas as áreas, né? A gente está acompanhando, em qualquer área que você for observar no
no funcionalismo público, você vai acompanhar, né, o projeto do Ricardo Nunes avançando, né, privatizando e terceirizando serviços que são fundamentais para a população da cidade de São Paulo. E aí o acesso, a qualidade, as condições das pessoas que atuam nesses setores, né, acho que aí a gente pode fazer um bom debate sobre isso, porque tem problemas e tem problemas graves. E o vereador Jason tem levantado muitas questões do funcionalismo, né? Até para satisfazer sua esposa, né? Mas o senhor tem falado muito na tribuna, né? Sobre as várias áreas, sobre as questões que envolvem o funcionalismo da cidade. Esse é um tema que é muito bem aceito pela população, né? Porque a população vai num posto de saúde, dá de cara com o servidor. Vai resolver qualquer problema na cidade, dá de cara com outro servidor, na administração pública. E por aí vai, né, vereador? Você sabe, Elis, e você falou dessa coisa da tribuna. Eu lembro que teve um dos discursos que eu fiz aqui nesse processo de tentativa de melhora do reajuste dos servidores, e que eu falava o seguinte: se a gente fechar o olho, imaginar essa cidade sem servidor, sem o professor, sem a pessoa que está lá, o assistente social, né, sem a pessoa que está no posto de saúde, tirando a pressão do idoso, se a gente fechar o olho e imaginar um mundo sem servidor, quando a gente abrir o olho vai estar um caos. Porque, de fato, é quem carrega o dia a dia da cidade de São Paulo. Você falou aqui na introdução de 130 mil servidores. Se a gente for ver o tamanho continental que é a cidade de São Paulo, é pouco. É pouco, porque a gente tem que pensar o seguinte: tem cidades da Europa, países da Europa, que não têm o tamanho que tem a cidade de São Paulo. Então, ou seja, se a gente for ver do tamanho do territorial e da população e do orçamento que tem a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país. Então, é uma das reivindicações que o Sindicep faz e que eu e toda a bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou filiado, né, e das bancadas aqui progressistas, que a gente questiona, né, esse recurso todo para a cidade de São Paulo para não valorizar o servidor. Servidor valorizado é o povo bem cuidado, né? Então, eu acho que é extremamente importante esse espaço da Rede Câmara para a gente poder discutir e falar com as pessoas, porque muitas vezes tem aquele chavão de que o servidor público, o funcionário público não está contento, né? A gente não tem problema aqui, né, João? Acho que de discutir, né, o aprimoramento do serviço público, mas que o serviço público é fundamental, sim, para o dia a dia e para a vida das pessoas. E o Sindicep, não é, João? Ele comemorou recentemente até a revisão, né, da metodologia do programa Todos pela Aprendizagem. É isso mesmo, né, da Secretaria de Educação. Exato. Foi uma ação conjunta que vocês fizeram com as comunidades escolares, envolveu 25 unidades escolares, né? Tem a ver com a questão da requalificação, não é isso? Explica melhor isso para a gente. E dessa vitória, se ela realmente foi significativa ou não. Com certeza, com certeza. Bom, o prefeito, né, o governo Ricardo Nunes tem apresentado o programa Todos pela Educação como um processo formativo, quando, na verdade, é exatamente o oposto, né? O prefeito selecionou 25 escolas, né, através ali do IDEB, né? Nós fizemos uma aferição e vimos que não é muito bem por aí, né, porque tem escolas com índices menores de IDEB. O IDEB é o índice de educação básica, isso, né? Só para a gente ir explicando para as pessoas. Ele usou que o não IDEB, que é o muito. índice brasileiro, e o IDEP, que é o índice paulista, para selecionar e ranquear as escolas com avaliações menores, né, no índice. Só que quando a gente foi aferir escola por escola, a gente compreendeu que não se trata especificamente disso, porque tem várias escolas com índices acima da média paulista, acima da média brasileira, que estão entre as selecionadas. Então, o prefeito construiu esse programa para fazer uma intervenção nas escolas, né? E esse processo todo foi muito violento, né? Porque, né, maculou, né? Botou um atestado de incompetência nas equipes, nos diretores e também, né, causou uma pressão, inclusive psicológica, sobre a comunidade escolar, em especial os alunos, né? Porque quem faz o teste, as provas, são os alunos, né? E esses alunos, ao verem, né, seus diretores sendo retirados numa medida autoritária de força, isso gerou uma comoção nas comunidades escolares, não só nas crianças, mas também nos pais, que se mobilizaram junto com os trabalhadores das escolas para dizer: não, nós queremos que o nosso diretor permaneça. Então, diante desse cenário, né, primeiro o sindicato trabalhou para compreender quais eram os reais, né, motivadores da seleção dessas escolas.
descobrimos que a história do IDEB e do IDEP não estava batendo com a realidade. E aí nós fomos visitar cada uma dessas comunidades escolares e das escolas. E a gente viu diretores extremamente comprometidos com a comunidade escolar. São comunidades carentes, né, em áreas de alta vulnerabilidade, como, por exemplo, ali no Céu de Coatira, eu tive presente, né? É uma comunidade que enfrenta uma questão habitacional, acesso a saneamento básico, né? E são muitas crianças que vêm para a escola enfrentando situações e questões sociais gravíssimas, não, né? Vão para casa e não sabem se tem alimento, vão para casa e não sabem se vai ter casa, porque não tem política de habitação. Então, a Prefeitura de São Paulo, se estiver chovendo, não sabe se vai estar alagada a sua casa. Exatamente. Então, a cidade de São Paulo, ao reduzir, né, o prefeito reduziu o problema da educação ao índice do IDEB, sim, ir lá e entender em que condições estão essas crianças, suas famílias, né, e responsabilizar o diretor dessa unidade escolar. Ele criou uma reação. E essa reação é forte. João, e penaliza ainda mais essas crianças, né? Exatamente. Porque tem um vínculo ali com a comunidade escolar, E aí o seguinte, você pega... São escolas extremamente em áreas vulneráveis, como o João Gabriel falou, né? E que aí o seguinte, em vez da prefeitura se concentrar em como é que resolve esses problemas dessas vulnerabilidades, acaba criando uma outra. Né, e com a falsa desculpa de formação. É que nem eu disse aqui, a gente não é contra a formação, aprimoramento do servidor, pelo contrário. Eu acho que tem que estar no orçamento. Eu estou na Comissão de Finanças, eu quero brigar para que isso seja uma rúbrica orçamentária do aprimoramento dos servidores, de mais concurso público, tem muitos sobrecarregados, mas eu acho que, de fato, o que aconteceu foi a Prefeitura do Ricardo Nunes tentar penalizar, né, esses alunos, inclusive, porque quando você vai lá e faz um processo de intervenção nesse, com uma desculpa, eu acho que agora ficou mais do que provado, né, João? Que agora tem uma publicação para poder privatizar 3 escolas. Então, eu acho que tá explicado agora qual era o real motivo dessa formação, né? Exatamente. E se você for pensar, a linha que o prefeito está adotando é muito parecido com aquele pensamento retrógrado da punição na sala de aula, né? Aquele aluno que você coloca no cantinho, né? Bom, a cidade de São Paulo tem responsabilidade sobre todos os agentes envolvidos nesse processo. Então, desde do processo de formação, que ele é importante, precisa acontecer, mas ele também passa, né, pelo conjunto de elementos que permeiam a vida dessa pessoa, dessa criança, dessa família, né? Então, nós entendemos, né, que a ação do prefeito ela foi um desastre, né, porque ela gerou uma reação nas comunidades, né? Porque você tem ali, em muitas regiões ali, o diretor da escola, Jason, ele é a referência positiva. É isso mesmo. Né? A gente tem regiões ali que o crime está organizado na região, né? Que tem referências ali que são ruins. Ali não, você tem uma diretora, um diretor que está, né, trazendo essas crianças, trazendo essas famílias para um referencial positivo de desenvolvimento, de autonomia. E aí, ao retirar a força um diretor de escola, né, você está tirando dali muitas vezes a principal referência positiva para essas crianças. Então, nós tivemos reunião recentemente com o gabinete da Secretaria Municipal de Educação, apontamos todos esses questionamentos, né, e rechaçamos a medida de força. A SME e o governo Ricardo Nunes, então, compreendeu, até por conta da repercussão geral que deu, né? Muito forte. O governo recuou diante dessa medida. Foi uma vitória parcial para nós, que estamos no movimento, mas nós entendemos que só teremos êxito quando o prefeito recuar totalmente da medida, né? E se a intervenção tem que acontecer, tem que ter uma intervenção para garantir moradia, saneamento, alimentação saudável, acesso a serviços de saúde. Muitas crianças, Elisa, dessas comunidades, chegam a passar anos para conseguir acesso a um neuropediatra, por exemplo, que é fundamental, né, como apoio no processo pedagógico. É um conjunto de situações, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa, que nós vamos chamar agora um breve intervalo. E você, né, que está acompanhando o Sala de Visitas, você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Então, aproveite o intervalo, faça a inscrição no nosso canal oficial, não perca nenhum conteúdo da Rede Câmara São Paulo e a gente volta já já.
bom papo sobre a cidade, diferentes pontos de vista e a opinião de quem faz a diferença. Conheça o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo, onde recebemos toda semana uma personalidade importante para a capital paulista. Eu fui apedrejada no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. A cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Um novo episódio toda segunda-feira, às 5 da tarde. Acompanhe nosso canal no YouTube e no canal 8.3 da TV Aberta Digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2 horas da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Sala de Visitas hoje, conversando aqui com o vereador Jason Silva e também com o João Gabriel Bonavita. Ele é presidente do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Estamos falando sobre temas relacionados ao funcionalismo público. E então, assim, eu acho que é importante a gente começar esse bloco, retomando um pouquinho do que a gente falou da educação, né, no bloco anterior, porque assim, tem a ver também com os contratos temporários, os concursos, mas eu acho que não só na educação, né? Quem quer começar? Acho que é fundamental a gente discutir, porque a gente está vivendo na cidade de São Paulo, parece que é uma venda do serviço público, né? A saúde está de maneira muito avançada com as OSs, né? Então provavelmente você tem pouquíssimos médicos estatutários hoje em dia, né? A maioria é do processo de terceirização da cidade de São Paulo. Na educação, como a gente mencionou aqui, já foi publicado para 3 escolas, pelo menos, né, serem da iniciativa privada, das organizações sociais. A gente viu isso nos cemitérios e eu protocolei nessa casa pedindo uma CPI dos cemitérios urgente, porque ficou mais caro o serviço, ficou menos acessível para as pessoas, Elis. Então eu estou esperando, inclusive, né, que o plenário aprecie o mais rápido possível essa importante CPI, que o povo clama por essa CPI, né? E a privatização de todos os serviços públicos. Se a gente for analisar, a cidade de São Paulo parece que tem uma placa de vende-se, né? E a gente precisa discutir com a população a importância do serviço público de verdade, aquele que vai resolver o seu problema e que é gratuito, né? Então, ou seja, não dá para ser privatizado. A gente vê também a privatização dos parques, né? A gente vê o Parque Ibirapuera, o quanto ficou inacessível. Você tem um espaço de uma empresa privada, de um banco privado dentro do Parque Ibirapuera. Se você tiver o cartão Ultra Plus Mega Blaster, você pode usar, senão não. Então, ou seja, não dá para ter isso, né? Então, eu acho que é fundamental esse espaço aqui da Rede Câmara e a gente poder combater essa privatização. Eu não sou contra a iniciativa privada, é que eu acho que tem coisa que tem que ser do Estado, é função do Estado. Saúde, segurança. A segurança não dá para ser um espaço privado. Você vai fazer o quê? Você vai ter milícias, grupos organizados, né? Você vai contratar segurança privada? Não dá, né? Isso é um dever do Estado. É um direito da população e dever do Estado. O Equador tem uma experiência, né, parecida com privatização do serviço público de segurança e virou um caos lá. Então, um serviço público de qualidade para você, porque você merece.
Ô Jason, deixa eu te falar uma coisa. Eu penso que a gente não pode subestimar o povo da cidade de São Paulo. Nós estamos vivendo hoje as consequências, né, da escolha do governo João Dória, que, na minha opinião, esse governo é uma continuidade daquele projeto de entrega, de venda da cidade de São Paulo. E hoje, o que a gente está vendo? A gente está vendo as pessoas fazendo vaquinha para poder enterrar os seus. Né? Hoje, para você acessar determinados serviços do serviço funerário, você está pagando 100%, 200%, até 400% a mais do que se pagava antes. Não à toa, né, nós participamos de um grupo aí que levou à Suprema Corte, ao STF, essa discussão. E o que o ministro Flávio Dino do STF constatou é que, de fato, você tinha uma tabela de preços sendo praticada, né, muito além daquilo que seria considerado razoável e absolutamente abusiva. Por quê? Porque você não pode lucrar com a morte, assim como você não pode lucrar com a vida. Né? E isso é o que está no horizonte para essas empresas, que vêm aqui explorar os recursos públicos. O que eles querem é lucrar. E o que o povo de São Paulo quer é ter acesso de qualidade. Por isso que eu estou falando, João, não é uma coisa contra a iniciativa privada. Claro. É que o papel da iniciativa privada é ter lucro. E o papel do serviço público é ofertar um serviço de qualidade, não para ter lucro. A prefeitura não é uma empresa que tem que ter lucro. A prefeitura é uma coisa que tem que servir para o povo. Então são papéis distintos. É isso que a gente tem que deixar bem explicado aqui para a nossa audiência, Elis, porque é o seguinte, não significa que a gente é contra a iniciativa privada. É que eu acho que a iniciativa privada tem que fazer aquilo que é de característica da iniciativa privada. Eles querem ganhar lucro. Agora, ganhar lucro com a morte, ganhar lucro, né, com os espaços públicos, isso não dá para aceitar, não dá para tolerar. Vou te dar um exemplo importante. Né? A iniciativa privada, ela tá movida pelo lucro. E o lucro tem que ser rápido. Né? Você não vê a iniciativa privada fazendo investimentos de longo prazo. Quando você tem uma empresa pública como a Petrobras, os Correios, ou até mesmo aqui o caso do serviço funerário, você não vai ver o consórcio e a concessão fazendo investimentos, construindo novos cemitérios, fazendo investimento em novos crematórios. Muito pelo contrário, o que essas empresas querem? Eles querem que a prefeitura construa, faça o investimento e depois eles assumem para poder gerenciar o lucro e crescer. Então, é uma relação abusiva do setor privado com a Prefeitura de São Paulo. A gente está vendo isso no caso da saúde também. No caso da saúde, você vê unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais que passam décadas sem nenhuma reforma. Nenhuma reforma. Quando chega uma reforma, os trabalhadores já ficam até arrepiados, porque já sabem que vai terceirizar. Como é que ficou, por falar nisso, já que estamos falando da área da saúde, né, o fechamento da maternidade, UTI neonatal do Hospital do Servidor, né? Exatamente, exatamente. Como é que ficou? Bom, no HSPM é um desses exemplos. Você tem um hospital que tem profissionais, né, extraordinários, né, especialistas de ponta, Jason, mas que não tem recebido os investimentos necessários. No caso da maternidade, eles estão usando a argumentação de que a maternidade está subutilizada. Veja, Elisa, nós nesse momento, você falou na abertura em 130 mil servidores. Hoje, 57% dessa população são mulheres em idade fértil, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. 57%. Né? Muitas dessas mulheres acabaram de chegar no serviço público. Nós temos, né, um número aí ainda que nós estamos levantando, mas expressivo de servidoras que estão grávidas nesse momento. E eles estão usando esse momento, né, de baixa adesão, porque o hospital atendia o SUS, atendia a população, eles optaram por tirar essa demanda. E aí, evidentemente, a população que acessa diminui. Né? Então, a solução que eles estão apresentando, que é fechar a maternidade e entregar, né, a demanda para a iniciativa privada, é uma solução que vai penalizar duplamente. Primeiro porque nós vamos perder o equipamento e não só os profissionais. Os profissionais vão continuar lá atuando em outros setores do hospital. Só que você tem investimento que foi feito ali, espaço, equipamentos, procedimentos, que são investimentos de
anos que a Prefeitura de São Paulo fez e vai perder o espaço, perder a memória técnica desse espaço. Você sabe que falar sobre funcionalismo público, né, vereador Jason, pode ser polêmico, né? É comum, inclusive, que algumas pessoas tenham uma visão estereotipada do funcionalismo público, do que ele significa na administração da cidade, né? Como é que vocês poderiam desmistificar isso um pouco, né? Que nem o vereador Jason falou, né? Hoje a gente não pode pensar uma cidade sem o trabalho desses serviços, né? O que vocês diriam? Eu acho que tem coisa que é muito nítido para as pessoas, que foram os exemplos que eu dei aqui, né? Aquela pessoa que está medindo a sua pressão no posto de saúde, a professora que recebe o seu filho às 7 horas da manhã para você poder ir trabalhar. Mas eu acho que tem outras áreas também que a gente acaba, por exemplo, uma procuradoria. É importante que sejam servidores de carreira para defender os interesses do Estado, os interesses da Prefeitura. Então, você tem que ter todo um departamento jurídico de muitas vezes que a gente não consegue ver. Aquela pessoa que faz a contabilidade da Prefeitura. Isso você não pode dar na mão da iniciativa privada, né? Você tem que ter pessoas, você tem que ter uma burocracia pública para cuidar, para poder arrecadar os impostos, para poder funcionar a cidade de São Paulo. Então, eu acho que é extremamente importante. Tem coisa que as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar no dia a dia. Tem um estereótipo de que tudo que é privado é bom. E não necessariamente. Você que está aí, que tem o seu convênio médico, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você vai lá para o convênio médico, era melhor você ter ido para o SUS. Tem tratamentos de referência que o SUS dá de 1000 a 0, né, nos hospitais privados. A oncologia é um deles. Muitas vezes o seu convênio não vai cobrir se você tiver um problema de câncer. Sabe quem vai resolver o seu problema? É o hospital público. Você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Eu quero puxar na memória, né, a experiência que todos nós tivemos com a pandemia, né? E com a pandemia, eu vejo, né, que a população da cidade de São Paulo, a população brasileira em geral, conseguiu compreender a dimensão do SUS, porque não teve uma única pessoa que nesse processo não tenha entendido que o financiamento público da saúde, o investimento em vacina, o investimento no atendimento rápido com o SAMU, ele é fundamental. Não importa se você está, né, vivendo na periferia ou no centro ou numa área nobre. Se você sofrer um acidente na rua, é o SAMU que vai te resgatar, né? E esse investimento que a gente tem feito, ele é fundamental em todas as áreas da vida humana, João, do nascimento à morte. Me permite só uma parte? Assim, claro. Sabe por que, Elisa, que foi importante, por exemplo, esse exemplo que o João deu aqui da pandemia? No Brasil, a gente conseguiu vacinar as pessoas de maneira rápida porque a gente tinha logística. Você tinha local, você tinha as UBSs, que estão em todos os bairros espalhados nos 4 cantos da cidade de São Paulo e Brasil afora. Então, nós tínhamos uma logística estatal, pública, que outros países não tinham, que tinham dificuldade de como é que identifica a sua população, aonde que vai lá e executa a vacinação dessa população. Aqui não, aqui a gente tinha um sistema único de saúde que facilitou em muita vacinação da pandemia. É para mostrar a importância do serviço público. Se você for ver a questão do SAMU, vai para qualquer país da Europa, vai para os Estados Unidos, não tem serviço público. Se você for lá, você vai pagar, e pagar caro. Paga-se, paga caro. Bom, né? gente, assim, a conversa renderia muito mais. É falar de funcionalismo público. Eu quero agradecer a presença de ambos. Uma palavrinha final para a gente encerrar esse nosso bate-papo nesta agradável sala de visitas. Primeiro que a gente quer ser convidado mais vezes, né, João? Serão convidados. É um prazer estar aqui com vocês da Rede Câmara. É muito importante a gente poder conversar com as pessoas, olho no olho, falar para cada um e cada uma aqui da importância que tem um serviço público. Agradecer ao meu amigo João Gabriel. Quando vocês convidaram, eles, assim, eu não tive dúvida. Falaram assim, um especialista. Eu falei assim, um especialista é quem vive, quem sente na pele. Então, nada melhor do que um servidor público, um sindicalista que sabe o que as pessoas estão passando. Eu acho que esse papo foi agradabilíssimo. Pena que acabou, né? É verdade. Obrigada também, viu, João? Imagina, é um prazer imenso poder estar aqui com a audiência, com o vereador Jason. Agradeço a oportunidade e eu acho que a gente tem que ter mais espaços como esse para poder discutir o serviço público. Tá ótimo. Bom, esse foi o Sala de Visitas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e também te aguardo nos próximos episódios. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a Câmara em todas as redes sociais, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.